O episódio de hoje é sobre câncer de mama, né? E tudo que envolve essa situação que aflige diversas mães, né? Às vezes você não é mãe e teve esse diagnóstico, às vezes você já é mãe e teve esse diagnóstico. Então eu trouxe aqui uma amiga minha para falar sobre isso, que ela passou por isso, ela vai contar um pouquinho a experiência e espero que possa ajudar vocês. Então sejam muito bem-vindos aqui no meu sofá, na minha licença, aqui com o Luquinhas como convidado também especial. Então, seja muito bem-vinda, Julie. Muito obrigada por você estar aqui. Queria que você se apresentasse para as pessoas, né? Falar quem é a Julie, né? Para que elas te conheçam e a gente continuar nesse bate-papo. Sim. Bom, eu sou Julie Depuon, né? Sou mãe, trabalho muito, bastante, né? Acho que igual a Pri, a gente está sempre para cima e para baixo. E tenho uma filhinha, mas também tenho 3 enteados, né? Minha família é grande. Bem grande. Tem os agregados, né? E divide essa vida doida, né, Sim, Julie? De maternidade, sim, trabalho. sim. E para a gente começar, como que foi o momento assim, né? Tem quanto tempo que você recebeu o diagnóstico, né, do câncer de mama? Quando que foi isso? Eu descobri, eu tinha 37 anos, né? Bem jovem. Hoje eu tô com 39, então desde esse tempo tem 2 anos, né? E na verdade, assim, era algo que eu tenho um histórico, minha mãe teve câncer de mama, a irmã da minha mãe, então eu já desde muito nova eu já investigava, né, passava por esse processo de fazer exames, mas eu confesso que era algo que eu nunca achava que ia me alcançar, né, eu sempre tinha até dado uma relapsada assim no check-up, né, nos exames, porque veio pandemia, né, teve a questão da maternidade, eu tinha tido a Sara, a gente entrou numa pandemia, a Sara tinha 9 meses, e aí ficamos aí alguns anos e eu não estava sem fazer exame, né, de mamografia e ultra, né. Até que eu resolvi, um dia eu virei pro meu marido e eu falei assim, olha, eu tô chegando perto dos 40... E faltava. Faltava. Eu falei assim, mas eu acho que eu vou fazer um check-up. E eu também, na época, na pandemia, eu estava na fábrica, né? Eu trabalho numa multinacional. Então, estava muito puxado, tudo muito tenso. E eu tinha voltado a trabalhar aqui na sede. Então, eu falei assim, agora eu estou mais tranquila e vou fazer esse check-up, né? Talvez até para parar de tomar pílula. Eu falei assim, né? E fiz. E nisso que eu fiz, né, eu descobri que eu estava com câncer de mama. Eu descobri através da mamografia. Eu não tinha um nódulo, Você né? não sentia, né? Nada. Não. Bom, e aí então eu acho que eu sempre achei que era um nódulo e na verdade Não teve nada. Não tinha Aparente, um nódulo, né? E eu descobri através da mamografia. E eu Uhum. não tinha, teoricamente, eu não tinha idade também para fazer mamografia, que é a partir dos 40 no privado. Mesmo tendo histórico familiar, é com 40? Não, então, aí o que muda é isso. Eu, por ter histórico, eu fazia. E ainda bem, porque na ultra não deu dava nada. Eu só descobri na mamografia, né? Eu já estava com... eu tinha múltiplas microcalcificações, né? Então, minha maior lesão tinha 1,7 milímetros. Eu nunca ia sentir, assim, era muito pequena, né? E aí acabou que aí começa todo aquele processo, né, de descoberta, o que faz, de entender, né. E você como mãe, o que você pensou assim na Sara? Você pensou principalmente nela? Ou o que foi assim o teu maior pensamento assim quando recebeu o diagnóstico? Então, eu lembro, quando eu recebi o diagnóstico, eu não lembro de ter sentido nada em relação, assim, à maternidade, mas eu lembro de... Parecia que eu já sentia, e eu lembro de eu ter tido uma conversa com meu marido que eu falei assim, olha, independente do que acontecer comigo e do que der, essa é uma história que a Sara precisa saber. Ela precisa conhecer para que ela tenha a mesma chance de se cuidar que eu tô tendo. Ela tinha 4 anos, né? Ela tinha 3 para 4,
Então, eu lembro que foi essa conversa, mas eu ainda ali não tinha o diagnóstico, né? Eu estava no processo de fazer biópsia, de confirmar, né, etc. E aí depois você vai, cada dia é um dia após o assim, outro, né? Você não sabe, assim, eu entrei com um prognóstico de que talvez não ia precisar fazer químio, talvez só um bloqueio hormonal, mas a primeira etapa era operar, né? Eu tirei as 2 mamas por causa do meu histórico e que depois confirmou que eu tenho uma mutação, né, genética e que dá uma maior predisposição de ter, né? E aí acabou que eu operei, ali eu senti um pouco, porque a Sara ainda era muito neném, Bebê, né? 3 anos, né? Ainda quer muito colo, muita coisa. Eu fiquei por um bom tempo sem poder dar colo. E até hoje, assim, às vezes ela deita na minha barriga, porque eu falava assim, você não pode deitar aqui, você pode deitar na barriga da mamãe, né? Então se sente ali na hora um pouquinho, mas eu acho que para eles é muito mais fácil do que pra gente. Com certeza. É muito mais leve, né? A É, gente que tem as é. preocupações que entende, né? É difícil. Isso, eu acho que ela não tinha real noção do que estava acontecendo. Ela via meu peito machucado, eu cheguei a mostrar para ela quando estava um pouquinho melhor, para ela entender o que era um dodói, né? Que estava machucado. E ali ela virou uma chave, entendeu? Ela falou, eu acho que na cabeça deles eu não posso machucar minha mãe e tá tudo bem. Né? E da onde que você tirou assim mais forças, né, Julie? Você nos dias mais difíceis, assim, porque eu acredito que depois que você faz todo esse processo, vão ter dias de altos e baixos, né, o tempo inteiro. E da onde assim que você tira mais forças, assim? O momento mais difícil, acho que foi durante a químio, né? Porque a químio, ela tem o que eles chamam de chemobrain, né? Que afeta um pouco os pensamentos, fica uma massa cinzenta. E eu, para piorar, eu tive uma sequela de dor neuropática. Então, eu também estava tomando medicações muito fortes para não sentir dor e que com a químio piorava a situação do meu cognitivo, né? E a Sara, muitas vezes não, a Sara foi a minha salvação, assim, porque eu lembro que muitas vezes eu não conseguia sair da cama, né, e ela chegava, me cutucava e ela falava assim, mamãe, eu tô com fome, eu já te chamei muitas vezes, mas ali era algo que era mais forte do que eu não conseguia às vezes levantar, né, eu sentia um cansaço, assim, extremo. E eu lembro que eu levantava, eu ia para a cozinha para fazer comida para ela, né, café da manhã. Meu marido já tinha saído para trabalhar. E eu ficava parada na cozinha sem conseguir fazer nada. Eu ficava olhando, o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui, o que minha filha precisa. E aí eu lembro muito de uma cena que eu fico emocionada, que era o meu pai, né, tá sempre ali para mim. Meu pai, ele chegou e ele chegava para buscar a Sara, para levar para a escola, e eu começava a chorar, porque eu falava assim, pai, eu não estou conseguindo cuidar da minha filha, eu não estou conseguindo fazer o básico ali para ela, né, de dar comida para ela, né. Então foi muito difícil, mas ao mesmo tempo ela que me tirava da cama. E quando acontecia isso, depois eu tinha um lema que eu não voltaria para a cama. Eu ia para a rua, eu ia bater perna, porque tinha minhas oncofriends, eu ia encontrar elas. Essa rede de apoio é muito bom também. Para eu não ficar naquele looping, né? E quando chegava no final do dia, eu era outra Julie. E talvez se eu não tivesse ela, eu talvez seria uma Julie que teria passado o dia inteiro na cama. Prostrada, sabe? né? Prostrada. Porque tudo te leva a isso. E vivendo aquilo de forma muito mais... Não é uma questão de anular, sabe? Tudo aquilo. Mas a química, ela te põe muito para baixo. Né? Ela põe sua moral, sua imunidade, tudo isso muito para baixo. Então, você tem uma tendência a só ficar pensando naquilo e remoendo. Então, eu falo que ela era a minha salvação, porque por uma
obrigação materna, né? Porque a gente faz, claro, porque a gente ama, mas é uma dá alimento, né? Da comidinha, né? Para esses gostosinhos a gente tem que dar. É a força que a gente É a tira do força. além, né? Por E conta era das ela que me crianças. tirava, né? Da situação, né? Ai, saúde. E a gente faz tudo por vocês, criatura. É essa força mesmo que a gente tira do além, né? E assim, lógico que nunca vai ter comparação, mas todas as vezes que a gente está doente, alguma coisa, né? A mãe, né? A gente aumenta, a gente revive por conta dos nossos filhos mesmo, não tem jeito, né? Uma força sobrenatural. Força e vai lá, né? Sobrenatural para aguentar vocês. É sobrenatural. E qual foi o impacto, assim, dessa experiência na sua forma de viver a maternidade? Mudou alguma coisa ou não? Acho que é impossível não mudar, né, Julie? Muda bastante. Eu acho que hoje eu priorizo muito mais a minha família. E é o que eu falei, eu vinha de uma pegada profissional muito intensa, né? Então, tiveram dias que eu cheguei a ficar 3 dias sem ver minha filha, a gente morando na mesma casa, mas eu chegava muito tarde e saía muito cedo, né? Então, a gente aprende a priorizar, né? A realmente dar valor o que é importante. Mudou coisas boas e também coisas não tão boas. A minha disposição hoje para ser mãe não é a mesma, né? Eu vivo cansada, vivo numa estafe, assim, né? E eu tenho hoje a sequela ainda da menopausa, eu tô numa menopausa forçada, né? Induzida por remédio. Então, tudo isso afeta também, não parece, mas eu vejo muito, afetando muito na minha maternidade, né? Os rompantes de paciência, né? De coisas que você tem, ainda mais nessa idade, que eles começam a te desafiar um pouquinho mais, né? E, ao mesmo tempo, eu carrego, assim, uma preocupação, né? Porque hoje eu sei que eu tenho a mutação, né? Então, eu falo que eu peço todo dia para Deus para que isso tenha terminado em mim. Mas é algo que eu vou ter que cuidar da Sara, né? Então, isso mexe comigo porque, ao mesmo tempo que eu tenho que tomar cuidado para isso não ser uma desculpa para eu fazer tudo que ela quer ou ser uma mãe permissiva ou viver aquilo, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que saber aproveitar e construir bons hábitos nela, né? Desde sempre, né? Desde sempre. E aí, você participou da introdução alimentar dela, tudo, e eu construo muito isso, né? Eu vejo você vira e mexe, fala das crianças, eles comem doce? Come. Mas eu controlo, porque eu sei que eu só vou saber isso lá com uns 20 e poucos anos, que os médicos falaram que não vale a pena fazer o teste agora. Eu não vou fazer nada com essa informação, mas eu de agora eu tento construir muitos hábitos bons, saudáveis, né? Saudáveis. Com certeza, é o melhor que você vai estar fazendo por ela, né? Sim. E o que você gostaria que toda mãe soubesse, assim, para fazer esse autocuidado e essa prevenção, né? Sim. Porque além dos exames, né, tem alguma coisa, assim, que você acha que é fundamental nesse processo? Sim, e 2 coisas você faz muito bem, eu vejo. E eu sou advogada, tá, gente? De formação, não sou nutricionista, nada disso. Mas hoje realmente tem significado para mim, e os próprios médicos falam para mim, que é a alimentação e a atividade física, né? Eles falam que hoje a atividade física com a alimentação é responsável por 70% de você não ter uma recidiva, de você não ativar, né, um gatilho, um gene lá. E eles falam assim, nenhuma quimioterapia que eu te der vai te dar tanto resultado como alimentação e atividade física dá, né? Então eu acho que eu acho que isso se constrói. Eu acho que esse seria uma coisa que eu diria para uma mãe, né? De construir isso nos filhos, construir isso para a família, né? A gente é exemplo, eu acho, né? De tudo isso, bons hábitos. E também de se cuidar, né? Eu vejo às vezes muita mãe tem medo, né? De investigar, de correr atrás. E eu tenho uma frase que eu digo, nada como um diagnóstico bom
você vai fazer e não deu nada, graças a Deus. E nada também como um diagnóstico que às vezes não é tão bom, mas você está em tempo de tratar. Né? Tem cura. O câncer, quando você descobre ele inicialmente, ele tem muitas chances de cura. Então, não fugir. Eu sei que é difícil, mas não fugir, né? Sempre tá buscando. Medo, né? O medo eu vejo que paralisa muito. Bloqueia, né? Muitas pessoas, né? Então é isso. Talvez se eu não tivesse buscado esse cuidado, eu queria ter passado por isso. Claro que não. Mas eu hoje, pelo contrário, eu tenho mais vida para estar com a minha filha. Né? Com certeza. E eu falo isso, eu lembro que eu falei para o médico, o que eu preciso fazer, e aí vem a força, né, também, o que eu preciso fazer para eu viver mais tempo com a minha filha. E aí até, a gente estava falando aqui, né, de ter outro bebê, por exemplo, e ele lembra que ele me perguntou assim, você quer ter outro filho? E eu lembro que eu falei pra ele, não sei, mas é melhor eu estar viva para um do que não estar viva para nenhum. Então, é isso, né? A gente acaba criando forças, criando estratégias para seguir em frente. Né? Julie, muito obrigada. Eu, assim, espero que vocês, né, tenham gostado e levar isso para a vida, né, gente? Porque sem saúde a gente não é nada. E a saúde depende, gente, acho que 99,9% da gente. Por mais que a gente pode ter genes aí de doenças, né? A gente pode sim silenciar essas doenças se a gente tiver bons hábitos de vida com alimentação, atividade física, um sono adequado, redução de estresse, né? Essa vida correria de trabalho. E eu acho que o foco aqui, o principal é esse. É você pensar em que se você se cuidar, se você fizer o básico, tudo vai ser minimizado. O famoso equilíbrio, né? Equilíbrio. E é isso, é aquilo que eu sempre falo, né? A gente vai equilibrando os pratinhos, uns vão quebrar pelo caminho, mas o importante é a gente estar tentando equilibrar. Né? Espero que vocês tenham gostado. Julie, muito obrigada pela sua presença. E espero vocês até o próximo episódio aqui no meu sofá, na minha licença. Até a próxima.